E a gente começa falando sobre os novos desdobramentos das investigações contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. O colunista Tasso Lohan, que está aqui do meu lado, do Metrópolis, publicou com exclusividade hoje que Lulinha orientou Roberta Luxinger a emitir notas para cobrar o empresário alvo da Polícia Federal. O Tasso também revelou que a PF encontrou mensagem de Roberta falando de negócios com Lulinha e chegou a afirmar, abre aspas, nosso futuro é Suíça, fecha aspas. Tasso, primeiramente, parabéns pelo furo de reportagem. Explica melhor pra gente os detalhes dessa apuração que você publicou hoje. Oi, Sam, tudo bem? Boa noite aí, o pessoal também que está assistindo a gente. Sempre um prazer aqui estar falando com vocês. Então, só é uma série de mensagens ali que revela algo que a gente já suspeitava, né? Que a gente tinha essa noção dessa participação do Lulinha, né? De certa forma, na atuação ali com a Roberta, mas que confirma isso, né? Essas mensagens ali dão indicativo de que o filho do presidente Lula pode ter realmente atuado ali junto à lobista Roberta Luxinger, né, em algumas pautas ali de interesse. Vamos primeiro explicar os personagens aqui, que eu acho que é importante, né? Lulinha todos já sabem, né, o filho do presidente Lula. Ele tem uma amiga que ficou conhecida recentemente, que é a Roberta Luxinger, a partir de, inclusive, de uma reportagem que a coluna deu em agosto do ano passado, mostrando que a Roberta Luxinger, ela tinha recebido, ela tinha sido, enfim, tinha ido ao Ministério da Saúde junto ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, né? E a partir daí a Polícia Federal identificou que foram feitos repasses ali do careca do INSS. Enfim, era uma pessoa que é muito próxima da família do presidente Lula, muito especificamente, inclusive, do Lulinha. Ela e a esposa do Lulinha têm uma tatuagem, daquelas tatuagens Melhores Amigas, né? Tudo mais. E a partir daí a Polícia Federal identificou que foram feitos esses pagamentos, tudo mais. Lulinha, Roberto Luxinger. E aí o que a gente revela hoje, no início da manhã a gente publica uma parte já dessas mensagens, mostrando que o Lulinha e a Roberta estavam conversando. A Roberta disse que o nível deles é diferenciado, é um outro nível, eles estão em outro níveis, né? Ela fala, a gente está em outro nível, né? Dá pra ver aí nas mensagens, a gente está em outro nível, nosso futuro é Suíça. Isso já chama a atenção porque ela já se coloca ali como uma dupla, né, dele, tá na né? tela aí agora essa mensagem. Exatamente, né? Exatamente. Ele já se coloca ali como uma dupla e a partir daí eles começam a desenrolar uma conversa sobre um tal de Fernando, que segundo a Polícia Federal é o Fernando Bittar, que é o ex-sócio do Lulinha, que foi dono do sítio de Atibaia, do famoso sítio de Atibaia, reclamando da insistência ali do Fernando em querer marcar algumas reuniões e tudo mais. E o Lulinha e a Roberta dizem que o Marcola, que é um novo personagem aqui nessa conversa que eu vou explicar para vocês, queria marcar mais uma reunião com o Berger, um tal de Berger, que eu também vou explicar aqui para vocês, e que já é a terceira reunião que o Marcola quer marcar com o Lulinha, terceiro almoço, e mais uma vez sem a presença do Fernando Bittar. E aí isso é interessante porque o Marcola é um Marco Aurélio, que foi chefe de gabinete do presidente Lula, como você destacou aqui. O termo chefe de gabinete não descreve quem ele realmente era, né? É muito mais do que isso. Na matéria eu boto isso, um braço direito. Era um cara de extrema confiança do presidente Lula, que visitou o presidente ali na época em que ele estava preso ali por conta da Lava Jato. Enfim, um homem de recado ali, é algo parecido que foi o Mauro Cid para o Jair Bolsonaro, né, em termos ali de comparação, né, de importância. E o Berger, que é essa outra personagem que é citado ali nessa conversa do Lulinha com a Roberta, na época ele era secretário executivo do Ministério da Saúde e atualmente ele trabalha no gabinete do presidente Lula. É uma figura histórica do PT e foi ele quem abriu a porta do Ministério da Saúde para o careca do INSS, né? O careca do INSS esteve pelo menos 5 vezes no Ministério da Saúde ali, ele tinha um plano ali de tocar negócio relacionado a canabidiol e tudo mais, e foi o Berger que assumiu que abriu as portas do gabinete ali dele, do Ministério da Saúde, para tentar emplacar isso, que só não deu certo, vale destacar, por conta da Operação Sem Desconto, que investigou a farra do INSS. Essas são as primeiras mensagens ali que eu publiquei logo no início da manhã, que mostra esses negócios e essa articulação do presidente Lula, né, do Lulinha, perdão, já se reunindo
tratando de negócios ali com a alta cúpula do Palácio do Planalto. E uma segunda leva de mensagem que eu publico hoje à tarde mostra que, mais uma vez, a Roberta e o Lulinha conversando ali entre si por mensagem WhatsApp, e nessas mensagens o Lulinha pede para a Roberta emitir uma nota fiscal, ele diz NF, né, que é a sigla para nota fiscal, em favor de uma pessoa chamada Kleber. A Roberta responde, eu já fiz isso, e o Lulinha comemora, é boa, mais ou menos assim. E esse Kleber, que é mais um novo personagem, é um empresário que ganhou contratos no governo Lula, tem 80 milhões de reais de contratos com o governo federal. A maioria desses contratos foi firmado no governo Lula, tem contratos com alguns estados também, o que chama a atenção também isso. E esse Kleber Ribas, a coluna revelou há um tempo, ele pagou pelo menos 150 mil a Roberta Luxinger para, segundo ele próprio, prospectar clientes, né? Então a gente faz esse caminho do dinheiro, né? O Kleber paga a Roberta, supostamente para prospectar clientes, e tá o Lulinha conversando com a Roberta, pedindo para emitir nota fiscal, tá o Lulinha se reunindo ali no Palácio do Planalto. Então, em resumo, Sam, isso é muito importante destacar, o Lulinha não era só um amigo da Roberta, né? A defesa gosta muito de tocar nesse ponto, de que era apenas uma amizade entre o Roberto e o Lulinha tinha negócios à parte, não tinha nada a ver com a Roberta. Não, essas mensagens estão mostrando que o Lulinha atuou junto no Palácio do Planalto, né? Esteve lá fazendo reuniões com Marcola, com Berger, e também estava ali operando, ou pelo menos direcionando a amiga, entre aspas, a emitir nota fiscal, tudo mais, né, Sam? E como você disse, né, você já vem cobrindo há um tempo essa ligação entre a Roberta e o Lulinha, e também, óbvio, a atuação do Careca do INSS, era quase uma atividade paralela ali, né? Ele tinha essa ligação com, enfim, os desvios ali, com essa questão da operação sem desconto, mas ele fazia quase uma operação paralela aí, com essa tentativa de entrada no Ministério da Saúde, né? Então, aparentemente, ele até atuava em mais de uma frente ali, né? Então, se você puder escrever um pouquinho melhor como começou, o que você já deu sobre isso, né? Como essa relação entre eles começaram os indícios a aparecer até chegar a esse ponto que a gente mostra que realmente a relação do Lulinha com a Roberta era ali uma relação muito mais envolvida ali meio que nas entranhas do governo, né? Exatamente. Além dessas reuniões que eles marcavam, né? Você tocou no ponto de como começou, né? Vamos inclusive ir por essa linha aqui. Primeira matéria que a gente deu citando a Roberta, que a imprensa deu citando a Roberta, foi aqui no Metrópolis em agosto do ano passado, né? O caso da operação sem desconto já tinha sido estourado, né? O Metrópolis já tinha feito matérias, a Polícia Federal já tinha uma investigação em curso, e a gente escuta de uma fonte de que o Lulinha teria atuado junto ao Careca do INSS para firmar esses contratos relacionados a cannabis medicinal. E a partir daí a gente começa a adotar uma linha de investigação aqui no Metrópolis para tentar identificar esses elos, né, de que entre o Lulinha e o Careca do INSS, que até então ninguém imaginava que isso poderia acontecer, né? Contando até uma coisa pessoal, quando essa fonte me telefonou e contou isso, cara, impossível isso, não existe, deve ser algum maluco que tá, enfim, querendo, né, dizer isso pra mim, eu vou perder tempo com isso, não sei se vai valer a pena. Mas enfim, a gente conversou com alguns colegas, com algumas fontes, e a gente começou a entender que aquilo realmente poderia existir. E aí, a partir daí, a gente começa a conversar com pessoas próximas do Careca do INSS, pessoas próximas do Lulinha, e a gente começa a traçar esses pontos. E aí, em agosto, a gente publica uma primeira reportagem que é mostrando que o Careca do INSS e a Roberta Luxinger chegaram a operar no mesmo dia, no mesmo horário, no Ministério da Saúde. Então, eles entraram no mesmo dia, enfim, no mesmo minuto ali, uma na sequência do outro, para representar uma empresa de tecnologia que, segundo a empresa de tecnologia, contratou só o Roberto, o Careca não tinha nada a ver, então talvez o Careca tinha ali entrado meio que de gaiato ali junto com a Roberta, vamos dizer assim, e aí já surgiu esse novo personagem,
Todas essas visitas que tinham sido feitas era para a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, que era comandada pelo Sonderberg Barbosa, o Berger, que agora a gente tem visto que tem sido citado frequentemente nessas mensagens entre Roberto e Lulinha, e tem aparecido aí com mais frequência. E a partir daí as coisas foram desenvolvendo, né? No fim do ano passado, a Polícia Federal deflagrou uma nova operação, que foi a que colocou a tornozeleira eletrônica na Roberta, né? E nessa operação, a Polícia Federal tinha identificado um pagamento de 1,5 milhão do careca do INSS para a Roberta, né, em pagamentos ali fracionados de R$300 mil. Em um desses pagamentos, que foi o que chamou muita atenção, o careca, um contador perguntar para que é esse dinheiro aqui? E o careca responde, é para o filho do rapaz, né? Possivelmente, segundo a Polícia Federal, se referindo ao filho do presidente Lula, o Lulinha. Agora, o Berger hoje ele está no Palácio do Planalto, é isso? Essa mudança, de alguma forma, óbvio que aqui, né, a gente não pode entrar numa especulação, mas ele estar nesse círculo, né, e ser transferido do Ministério da Saúde para o Palácio do Planalto, também é um indicativo dessa proximidade, porque, como a gente estava falando aqui, o Marcola é uma pessoa que tinha muita influência ali, não só com o presidente, mas também no entorno, né? Então, você vê essas mensagens, né, que o Lulinha fala do Berger, fala do Marcola. Então isso reforça ali que realmente, aparentemente, né, havia ali uma ação que pelo menos eles eram, eles agiam em conjunto de alguma forma, dá para extrapolar isso, né? Mostra uma relação realmente muito próxima, né? O Berger, quando ele sai do Ministério... Quando o Berger está no Ministério da Saúde, como secretário executivo, para quem não entende, é o número 2 da pasta, né? Existe o ministro e o secretário executivo é a segunda pessoa mais importante dessa pasta. Naquela época, quem era a ministra era a Anísia Trindade, né? Que foi, enfim, demitida do governo, né? Acabou saindo do governo Lula, porque não tinha muito ali a confiança ali do presidente de certa forma, tinha, enfim, algumas crises pontuais e tudo mais. E aí quem assume é o Alexandre Padilha, que é uma figura ali também, outra figura histórica do PT. E aí em seguida o Berger vai ali pro Palácio do Planalto. Então meio que o Berger já era um homem do presidente Lula ali, desse núcleo duro, vamos dizer assim, no Ministério da Saúde, que era comandada pela Anísia Trindade. Eu acho que é isso. Você perguntou alguma coisa? Não, era basicamente isso, como era aí essa atuação. Agora, essa investigação segue sendo tocada pela Polícia Federal, né? E a gente tem algumas questões. A Roberta, como você comentou, está usando tornozeleira eletrônica. O Marcola saiu da campanha do presidente Lula, né? Ele estava ali atuando depois que foi exonerado do Palácio do Planalto. Coincidentemente, ali foi quando começaram quando a Polícia Federal pediu a investigação sobre o caso específico dele, né? E também tem a questão do Lulinha, que ele não está no Brasil, ele está na Espanha. O presidente Lula já disse, tem algumas entrevistas que o filho dele voltaria para o Brasil para se defender, alguma coisa assim, mas o paradeiro dele, até onde a gente sabe, ainda é a Espanha, né? Pelo que você acompanha nas investigações, a Polícia Federal, ela segue uma linha de investigação específica ali, dá para a gente tentar imaginar que tipo de crime eles estão investigando nesse caso? Sim, quando a Polícia Federal pede a solicitação desses inquéritos ali para o Supremo Tribunal Federal, elas já identificam indícios de corrupção e tráfico de influência, né? O tráfico de influência fica muito bem demonstrado com essas mensagens que a gente revela hoje no Metrópolis, né? Porque, enfim, o Lulinha orienta a Roberta a emitir notas fiscais, o Lulinha está ali participando de reuniões no Palácio do Planalto. Então, são indícios bastante claros, né? Apesar da defesa do Lulinha e da Roberta negarem a robustez desses indícios, né? Mas o que vale destacar também, Sam, é que a gente está no novo início de investigações, né? A Polícia Federal já investigou bastante a farra do INSS, já fez aí diversas operações, cumpriu diversos mandados, que enfim, não consigo nem citar a quantidade aqui, mas deve passar de 100 mandados de busca e apreensão. Então, já foram feitas várias investigações nessa questão da farra do INSS, e a partir desse inquérito mãe ali da farra do INSS, é aí que a Polícia Federal conseguiu identificar esses indícios da participação, da influência do Lulinha, do filho do presidente Lula, nesse suposto lobby ali junto ao governo federal, né?
pelo menos 3 inquéritos foram abertos para investigar o filho do presidente. Hoje eu estava conversando com a defesa do Lulinha, ele chegou a falar, inclusive, que são 4 inquéritos, né? Que 2 estariam com o Flávio Dino, com o ministro do STF, Flávio Dino, e 2 estariam com o André Mendonça, né? Quando a Polícia Federal pede a abertura desses inquéritos, acaba, enfim, acontecendo um sorteio ali, por sorte, entre aspas, porque existe ali uma posição do André Mendonça, né? Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? 2 desses inquéritos é sorteado para o André Mendonça e outros 2, segundo a própria defesa do Lulinha, ficaram com Flávio Dino, né? A gente não tem muitos detalhes do que são todos esses inquéritos, a gente sabe que a maioria não, tem inquérito que investiga essa relação do Lulinha, do Careca do INSS e esse suposto contrato de canabidiol, né, no Ministério da Saúde. Suposto contrato não, porque o contrato não existiu, né, mas existia pelo menos uma conversa, chegou a, enfim, a ter documentos ali enviados internamente para ter essa contratação milionária de cannabis medicinal pelo SUS, uma contratação em larga escala, que o próprio Careca do INSS seria o beneficiado. Chegou até essas discussões, até por isso que o Careca do INSS vai para o Ministério da Saúde diversas vezes. Esse é um dos temas do inquérito, e também tem um outro inquérito que investiga uma suposta influência do Lulinha na data prévia, envolvendo já o Kleber Ribas, né, que eu citei aqui mais cedo, que é esse empresário ali que ganhou 80 milhões de reais de contratos do governo federal. E é interessante por quê? Porque ele não tem contrato na data prévia, o Kleber Ribas, mas ele esteve na data prévia algumas vezes. A coluna mostrou isso recentemente também, que ele chegou a se reunir com algumas pessoas na data prévia, com o presidente da data prévia e também com nesse meio com o presidente da data prévia, que tinha ali também uma relação que, enfim, nas mensagens ele é citado também entre Roberto, Lulinha, Marcola e esse pessoal. Tássio, muito obrigado por vir aqui explicar pra gente um pouco mais dessa apuração. Parabéns pelo trabalho e sigam acompanhando a coluna do Tássio Lohan no metrópolis.com. Muito obrigado.